Olá, meus alunos. Nessa aula de hoje nós vamos reiniciar um conteúdo novo, Mas que o livro didático está cobrando de nós, que é o conhecimento de objeto direto e objeto indireto. Na verdade, o que é objeto indireto, objeto direto e objeto indireto? São complementos que algum verbo pede para ter sentido. Tem alguns verbos que não têm sentido. Ele precisa de um complemento chamado objeto direto ou objeto indireto para ter o sentido. Vamos ver que essa frase aqui, o pai ama. Se eu parasse a frase aqui, o pai ama, vocês iam me perguntar, ama o quê? Por que vocês iam me perguntar? Porque esse verbo é um verbo que precisa de complemento. O verbo amar, ele é um verbo de sentido incompleto. Ele precisa de um complemento e esse complemento, pensa no complemento para essa frase. O pai ama. O pai ama quem? O pai ama o quê? Então vamos dar um complemento para esse verbo. Essa frase precisa de um complemento. Nós vamos dar o complemento, o filho. Então a oração agora ficou completa. Presta atenção aqui onde eu estou grifando. Está aqui. O pai ama o filho. Agora sim, a oração ficou completa. Por que ficou completa? Porque o verbo amar, ele foi completado com o termo o filho. O verbo amar, ele precisa de um complemento chamado objeto direto. Nesse caso aí, o filho. Por que ele chama objeto direto? Porque ele vem ligado diretamente ao verbo. Não precisa de nenhuma palavrinha para ligar o verbo amar ao seu complemento. Então, o verbo amar, ele é um verbo transitivo direto e pede um complemento chamado objeto direto, que nesse caso aí foi o filho. Esse objeto, ele é um objeto direto, como eu já disse, porque está ligado diretamente ao verbo. Vamos ver esse outro caso aqui, que é o caso de objeto indireto. Pensa nessa oração, o pai gosta. É uma oração completa? Claro que não. Não é uma oração completa porque o verbo gostar, ele é um verbo transitivo. Ele precisa de um complemento para completar o sentido. Agora, o complemento que o verbo gostar pede, ele é diferente do complemento que o verbo amar pede. Então veja bem, o pai gosta. Gosta de quem? Olha que apareceu a palavrinha de aqui, que está representada por do, que é uma preposição. Nesse caso, o termo do filho, ele completou o sentido do verbo gostar. Só que ele vem acompanhado de uma preposição. Então, ele é chamado de objeto indireto. Ele é objeto indireto por quê? Porque ele não está ligado diretamente ao verbo gostar. O verbo gostar, ele precisa de uma preposição. Se a gente tirasse essa preposição aqui, vamos ver como é que fica? O pai gosta, filho. Então, ficava desligado. Então, quem está ligando o verbo gostar ao objeto filho é a preposição de. Por isso é que esse termo chama objeto indireto. Vamos pensar nessas duas orações aqui, ó. Vamos fazer uma atividade aqui. Ele comprou. Como é que eu completo essa oração? Ele comprou a bola. A palavra a bola completou o sentido do verbo comprar. Então, ele é um objeto. Não vem acompanhado de preposição. Então, nesse caso, ele é um objeto indireto. Objeto direto. Ele é um objeto direto. Professor, por que um objeto direto? Porque vem ligado ao verbo sem preposição. Eu tenho aqui, ele foi. Se eu colocar mercado, ele foi mercado.
Parece que está desligado aí o verbo foi do complemento mercado. Então está faltando um objeto que liga o verbo ir, foi do verbo ir, ao complemento mercado. Então vai ficar assim: ele foi ao mercado. Então, revisando o que eu falei, objeto direto completa o sentido de um verbo sem a preposição. Por isso é que é chamado objeto direto. Um verbo transitivo direto, indireto, pede o complemento chamado objeto indireto. Então, por isso é que vem acompanhado de preposição. O objeto indireto vem acompanhado de preposição. Correto? Esse vai ser o exercício do livro. Vamos assistir essas duas aulas, vamos fazer atividade. Não é da primeira vez que nós vamos compreender completamente o assunto, nós vamos fazer atividade e qualquer dúvida nas próximas aulas eu estarei aqui à disposição de vocês. Muito obrigado.